Hoje eu não vou falar sobre nenhum método de revisão, método de cronograma, de horário de estudo ou qualquer outro método que você já tenha ouvido falar por aí. Hoje eu vou falar o que realmente importa para o Enem. E para isso eu preciso te falar o principal erro que acontece quando o aluno começa a se preparar para essa prova. Geralmente ele entra em contato com um conteúdo teórico de alguma forma, ou pelo cursinho online que ele se matriculou, ou no cursinho presencial, ou por meio das apostilas que ele vai estudar. E quando ele se depara com o conteúdo teórico, ele vê que a carga desse conteúdo é gigantesca. Ou seja, existe muito conteúdo para ele estudar até a prova do Enem. E na tentativa de ser um bom aluno, ele tenta abraçar todo esse conteúdo. Porque com certeza ele já ouviu falar que para passar numa faculdade concorrida pelo Enem hoje em dia, está cada vez mais difícil. Então ele acredita que se preparar para todo esse conteúdo seja a melhor forma de passar pelo Enem. Optando por esse caminho, esse aluno vai estar sempre nutrindo o medo e a ansiedade dele com mais e mais conteúdos, porque é isso que deixa ele confortável. E é bem provável que ele chegue no final do ano um aluno com a cognição boa, extremamente inteligente, mas que não terá o melhor resultado que ele poderia ter. Justamente porque o Enem é uma prova extremamente específica, que possui um padrão, possui a teoria de resposta ao item, que é o TRI, possui uma prova extremamente contextualizada, possui modelos de questões e modelos de pegadinha. E no final, toda a bagagem teórica que esse aluno possui não é nenhuma garantia de resultado. É óbvio que essa bagagem teórica ela é sempre bem-vinda, mas ela deve vir associada ao modelo de prova que o aluno vai fazer. Não tem mérito nenhum, por exemplo, no aluno estudar números complexos sem saber com profundidade razão e proporção se ele vai fazer o Enem. E se ele estudou razão e proporção, será que ele associou esse estudo ao modelo do Enem? Porque as questões que são cobradas nessa prova são extremamente contextualizadas e possuem um padrão. E o que a gente tira do erro desse aluno é que o que realmente importa para o Enem é o Enem. Se essa prova é um padrão que se repete todos os anos, você tem que utilizar isso ao seu favor. E uma forma de fazer isso é dedicar horas à sua estratégia para o Enem. No início desse vídeo, eu falei que ele não seria um vídeo sobre nenhum método, mas a ideia desse vídeo tem que guiar todos os métodos que você for utilizar para estudar. Por exemplo, se você for fazer um cronograma, não dá para fazer um cronograma ignorando a ordem de incidência dos conteúdos na prova do Enem. Você deve listar esses conteúdos que mais caem na prova e estudar eles primeiro. Outro exemplo é aquele aluno que está acertando abaixo de 30 na prova de humanas das 45 questões, querer aumentar esse acerto estudando profundamente história, filosofia, artes e sociologia, acreditando que isso vai gerar resultado. A prova de humanas do Enem é uma prova extremamente contextualizada e interpretativa. Esses conteúdos não vai aumentar os acertos. Da mesma forma, é aquele aluno que vai fazer um horário de estudos e colocar a mesma quantidade de filosofia para estudar que matemática. Sendo que, primeiramente, a prova de matemática possui muito mais questões do que filosofia e, segundo, que matemática pontua na casa dos 900 ou mais. E é isso que muitos alunos não entendem. O Enem ele não pode ser comparado com qualquer outro concurso. O Enem ele tem uma extensão nacional, é feito para todos os alunos que estão saindo do ensino médio e, ao mesmo tempo, ele busca aprovar todos esses alunos em cursos diferentes. Jamais uma prova desse nível de extensão seria justo o suficiente para cobrar com profundidade o conteúdo sem nenhum padrão. É óbvio que todos os anos existem questões difíceis no Enem, mas a probabilidade de você acertar essa questão e ser prejudicado porque errou as questões de conteúdo fácil é muito grande. Eu espero que você tenha acertado essa questão difícil, mas se você tiver acertado, eu espero ainda mais que você tenha tido a coerência de acertar as questões de nível mais fácil que essas. Se não, o TRI vai ser aplicado de modo negativo na sua prova. Então, tudo que você precisa fazer agora é utilizar uma coerência em todos os métodos e disciplinas que você for estudar. Quando você estiver estudando para alguma matéria, saiba qual é a incidência e como aquele conteúdo cai na prova do Enem. Se você for fazer um horário de estudos, saiba os pesos das matérias e qual matéria você deve estudar mais ou menos. Por isso que o conhecimento de todas as estratégias voltadas para o Enem é mais importante do que qualquer método. Não dá para entender sobre método de cronograma, de revisão, de simulado, de correção de simulados, sem adequar todos esses métodos a essa estratégia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o like e o seu comentário se você concorda comigo ou não.